O tema de hoje é justamente a penalidade. Quais são as penalidades que você pode levar, quais são os prazos para você se defender, como que ocorrem essas penalidades. E nós vamos tentar passar aqui também no finalzinho alguns entendimentos, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, podem deixando as suas dúvidas aí, a gente vai tentar acompanhar e respondendo na medida com que elas vão saindo, mas a gente também tem que seguir aqui a pauta da live. Para quem não me conhece ainda, eu sou Henrique Serra. Meu nome é Diego, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou advogado da Magna, sócio do Bruno e do Henrique, e hoje estou participando aqui na live para a gente trocar uma ideia aí sobre esse tema um pouco mais jurídico. A ideia dessas lives é fazer com que você crie um faturamento ou até mesmo aumente o faturamento da sua empresa, caso você não tenha uma empresa que crie ali o faturamento com esse conhecimento que a gente está tentando transmitir aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas para o Diego, algumas eu já sei a resposta, é claro, mas a ideia é que vocês saibam, beleza? Então, Diegão, vamos lá. Quais são as penalidades previstas para uma empresa que deixar de cumprir algum contrato ou acabar fazendo alguma coisa errada durante a contratação? Sim, as penalidades previstas, tanto na Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações, quanto na lei própria do pregão, são as penalidades de advertência, multa, suspensão e impedimento de licitar e contratar com o poder público, além da declaração de inidoneidade. Vamos lá, galera. Então, vocês viram aí que são basicamente 4 penalizações que vocês podem levar, né? E que, basicamente, essas penalidades estão previstas onde? Na Lei 8666. E você podia dar um exemplo para a gente, Diegão, de como que a empresa pode levar uma penalização dessa? O que ela tem que fazer para poder levar uma penalização dessa? Ou o que ela não deve fazer para levar, né? Bom, para quem tiver interesse em saber, né, na verdade é o seguinte, a Lei Geral de Licitações, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que sempre partir alguns passos atrás para saber até que ponto se estendem as penalidades previstas na legislação de licitações. O que acontece? A Lei Geral de Licitações é uma lei que ela se aplica às licitações, mas também aos contratos administrativos. Então, o que acontece? A lei de licitações, ela não é uma lei apenas sobre licitações, é uma lei também sobre contrato administrativo. Sempre que o poder público realiza licitação, o objetivo dele é fazer um contrato posteriormente àquela licitação. Então, qualquer conduta que contrarie o edital, por exemplo, ela é passível de punição contra aquele licitante infrator. Entenderam? Agora, se você descumprir alguma cláusula do contrato, você também pode ser penalizado. Nós já vimos empresas, por exemplo, que foram penalizadas simplesmente por não ter entregue, por exemplo, um CTF, que é aquele documento de cadastro técnico federal do IBAMA, durante a sessão pública, ou, por exemplo, por não terem entregue uma amostra, não terem enviado a amostra que foi solicitada durante a sessão pública pelo pregoeiro. Vamos lá, galera. Então, a parte técnica é sempre com o Diego, eu vou tentar sempre trazer um exemplo para vocês aqui, para ficar um pouco mais fácil. Se você estiver participando de uma licitação e você deixar de entregar uma documentação, se você pegar a lei do pregão, que é a lei 10.520, se não me engano, inciso 8, né? Artigo 7º. 7º, é o 7º. O artigo 7º, ele vai estar falando justamente o quê? Qual que é um dos grandes... até uma crítica que eu faço aqui, né? Mas um dos pontos que eu acho que não é tão interessante na lei do pregão. Só existe uma penalização prevista na lei do pregão. Lá está falando se você deixar de entregar a documentação, se você não manter a proposta, se você fraudar algum documento, qualquer tipo de penalização, qualquer tipo de infração que você vai ter, só prevê uma penalização, que é impedido de contratar com a União, tá? Então, isso é o que está previsto na lei do pregão, na lei 10.520. Sim. E na lei 8666? Na lei 8666 são basicamente 4 penalizações, inclusive essa que também está no pregão. A primeira delas é uma advertência, você vai ser advertido. O que isso impacta para você que está participando, que levou uma advertência? Você está só advertido, não gera um custo para a empresa, isso não vai gerar uma sanção, você não vai deixar de participar de uma próxima licitação, você não vai ter que pagar uma multa, nem nada. Qual que é a próxima? É justamente a multa. Então, você, dependendo da penalidade, da infração que você fizer durante uma contratação, você pode levar uma multa, tá bom? Essa multa, ela não impede que você leve também junto uma outra penalização. Você pode levar uma advertência e uma multa, tá? O próximo é o mesmo que está na lei do pregão, que é impedido de contratar com a União, tá? Impedido de licitar e contratar com a União. Então, você não pode
ter vínculos mais com a administração pública. E veja, quando o Diego fala que a lei é conhecida como a lei de licitações, mas de licitações e contratos, a penalização é impedido de licitar e contratar com a União, ou seja, até mesmo uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade, se aplica se você tiver com essa penalidade. Você fica impedido de contratar, independente se é através de licitação ou não, beleza? Isso é uma dúvida que muita gente tem, se essa penalização vale apenas para participar das licitações ou se você não pode vender para o governo. Não, você não pode vender mais para o governo, tá bom? E a gente já vai entrar no mérito aqui dos entendimentos. Tem uma variaçãozinha de entendimentos dependendo do lugar que você tiver, mas a gente vai falar mais para frente. E a próxima, na 8666, lembrando, advertência, né? Multa, impedido de contratar, de licitar e contratar. E a próxima, que é a quarta, que é a declaração de inidoneidade. Aí já é uma coisa muito mais séria, inclusive não é qualquer um que aplica essa penalização. Quem que pode aplicar, Diegão, essa penalização? Essa penalização ela é aplicada ou pelo ministro de Estado, né? Ministro, por exemplo, o ministro do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, ou pelo secretário estadual vinculado àquele órgão, àquela entidade licitante, ou pelo próprio secretário municipal, pensando numa licitação municipal. Então, galera, você vê que é uma penalização que ela requer um pouco mais de complexidade, um pouco mais burocrática também para você conseguir aplicar, por algum público aplicar. Não é a mais utilizada, tá bom? Justamente por essa burocracia mais, por alguns detalhes que ela tem. Mas existe e muita gente ignora. E essa penalização, ela tem alguns prazos diferenciados que a gente vai falar depois, porque o que acontece, galera? Suponhamos que você fez alguma coisa errada, ou atrasou uma entrega, ou até mesmo não entregou uma amostra, que foi o caso que o Diego mencionou aqui. Antes de complementar, galera, quem tiver dúvidas, pode ir colocando as dúvidas, tá? Eu vou tentar dando uma olhada aqui, tanto no Instagram, quanto no Facebook e YouTube, a gente vai respondendo, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Se por acaso você só fez alguma coisa que é passível de penalização, por exemplo, você não entregou a amostra, como a gente falou, essa amostra é durante a licitação, né? Você não entregou depois da contratação, atrasou a entrega, você não vai ser penalizado porque o órgão público quer, tá? Não é assim que funciona. Ele precisa antes do quê, Diego? Ele precisa antes de notificar dessa intenção de penalidade e ele tem que garantir 2 princípios constitucionais aí, que é o contraditório e a ampla defesa. Então, o contraditório é você saber que contra si corre um processo administrativo sancionatório, tá? Isso é o contraditório, é ter ciência, olha, a administração pública quer me penalizar, e a ampla defesa é você ter todos os meios de defesa para conseguir impugnar aquela intenção de penalidade, você conseguir realmente se justificar da sua conduta. Então, galera, se por acaso, agora é uma dúvida, até uma dúvida minha, se por acaso você sofreu uma penalização e você não ficou sabendo que você seria penalizado, aí, nesse caso, você teria que ingressar com um mandado de segurança. Tem validade essa penalização? Se tem uma validade a penalização? Você pode recorrer pedindo para anular, tendo em vista que você não... Pode, porque você tem o direito de petição, né? Na verdade, antes mesmo de tentar buscar uma correção da violação, a pergunta do Serra aqui foi a seguinte, se o órgão ou a entidade da administração pública sancionadora, ela não respeitar o tal contraditório e ampla defesa, né? Se ela for lá e já aplicar a penalidade sem te dar a possibilidade de ciência e de defesa dessa penalidade aplicada. Olha, antes mesmo de ingressar com uma medida judicial, como um mandado de segurança, né? Se tiver algum advogado aí na live, ele já poderia até pensar numa possibilidade jurídica mais até assim forte, como por exemplo uma ação por danos morais, certo? Afinal de contas, peraí, é o nome da minha empresa, né? A minha empresa está sendo penalizada. E como assim eu não fui notificado previamente? Antes mesmo disso, você pode entrar com uma petição simples, junto àquele órgão ou entidade sancionadora e explicar que você não teve prazo para se defender, que não foi cumprido ali o processo administrativo, como a gente fala. Então, galera, é bom vocês saberem disso, porque tem muita empresa que se desespera ao ser notificada. A notificação por si só não é a penalização, tá? Ela é basicamente o órgão falando, olha,
pretendo te penalizar. E nessa notificação tem que constar o fato, né? Sim, O que de exatamente. fato está gerando essa intenção do órgão em penalizar a sua empresa. E aí você tem prazos para se defender. Você tem um prazo de... Você tem um prazo de 5 dias úteis, tanto para a defesa prévia quanto para o recurso administrativo, se tratando das 3 primeiras penalidades. Então, se a intenção da administração pública for te penalizar por meio de advertência, de multa ou de impedimento e suspensão temporária, o seu prazo de defesa prévia são de 5 dias úteis. E caso ela decida pela manutenção da penalidade, você terá mais 5 dias úteis para recorrer. Agora, se for em relação à inidoneidade, daí o prazo são 10 dias úteis. Aí são 10 dias úteis para defesa prévia da inidoneidade e 10 dias úteis para o pedido de reconsideração na decisão de se manter a declaração de inidoneidade. Vamos lá. Eu tô vendo umas perguntas aqui, galera, eu já respondo, mas então quer dizer que o órgão público ele tem que sinalizar qual que é a intenção de penalização. Ou ele pode pelo menos falar assim, olha, pretendo te penalizar por esse fato. Ou ele precisa falar, pretendo te penalizar com uma advertência, com uma multa, para você saber o prazo. O ideal é que o órgão, ele na notificação, ele mencione qual é a penalidade pretendida. Agora, óbvio que tem notificações que elas vêm com um aviso mais genérico, pelo menos antes de se apresentar a defesa prévia. Eu falei aqui de defesa prévia e recurso administrativo, pessoal, é porque tem um outro princípio constitucional aí que também tem que ser observado pela administração pública. Além do contraditório e da ampla defesa, a administração pública ela tem que garantir o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é quando a administração pública ela te dá chances de você recorrer da decisão dela. Não é diferente, por exemplo, de uma multa de trânsito. A multa de trânsito você recorre, certo? E o órgão que aplica a multa de trânsito, seja um Detran, seja um órgão de controle de tráfego municipal, por exemplo, ele tem que te garantir uma segunda instância para você poder recorrer. A mesma coisa acontece com licitações e contratos administrativos. Beleza? Então, galera, veja que você tem prazos para você se defender. Esses prazos, como o Diego falou, tanto para advertência, para multa ou o impedido de licitar e contratar, são de 5 dias úteis. E se porventura você argumentou, fez a sua defesa e o órgão público ele ainda manteve a decisão de penalizar, você ainda tem mais 5 dias para tentar contra-argumentar novamente, para recorrer da decisão, na verdade, né? Sim, que seria justamente essa segunda instância que você falou. Isso mesmo. Entenderam, galera? Então, mesmo dentro das licitações, das contratações, existem instâncias, digamos assim. Sim. Você precisa ser avisado que você tem-se uma intenção de notificar a sua empresa, você entra com a sua defesa. Essa defesa o que é, galera? É os seus argumentos. O que ocorreu para que você fizesse aquele ato, né? Aconteça aquele fato. Ou seja, se você não entregou a amostra, o que aconteceu? Foi a transportadora que atrasou? Você não recebeu a notificação? Muitas das vezes a empresa não recebeu a notificação de amostra. Já aconteceu com a gente aqui. Não é, Diegão? Sim. A gente levou uma notificação de ser penalizado porque não entregou a amostra. Na nossa defesa, a gente alegou que não recebeu a notificação para entregar a amostra. Não nos foi solicitada a amostra. E aí... Não nos foi solicitada a amostra. E aí a gente conseguiu cancelar essa intenção de notificação, de penalização, né? Porque realmente a gente buscou no chat da licitação que não tínhamos sido notificado. Então, essa prévia é justamente para isso, tá, galera? Para você expor o seu ponto de vista, que é o que o Diego falou, que é contraditório. Você tem direito ali, ampla defesa contra você tem direito a se defender, beleza? E mesmo... pode falar. Eu queria falar uma coisa aqui sobre a questão das penalidades. O Henrique, acho que falou de uma maneira mais sutil aqui, mas é o seguinte, pessoal. A penalidade de multa, ela pode ser aplicada acumulativamente com as demais. Exatamente. Então, nada impede o órgão público de te aplicar uma advertência e uma multa. Um impedimento de licitar e uma multa. Tá? E aí, para quem já tem contrato celebrado, para o fornecedor que já venceu a licitação, a multa é uma coisa que você sempre tem que ficar esperto, pessoal, porque a multa é o seguinte: tem órgão que é implacável em aplicar multa por atraso no fornecimento. E aí, como é que você se previne de uma multa
por atraso no fornecimento, é já na leitura do edital, porque quando a gente lê o termo de referência do edital de licitação, lá vai estar, por exemplo, o prazo de entrega. Você tem certeza que o seu prazo de entrega você consegue cumprir de acordo com o que está no termo de referência? Porque se você não cumprir o prazo de entrega, se você atrasar na entrega do material, tem órgão que ele não está nem aí, ele aplica a multa mesmo. Tá? Beleza, galera? Então, esse é um ponto que eu acho que eu falei, mas não dei tanta ênfase, que é justamente esse. A multa, ela sempre pode ser aplicada cumulativamente às outras penalizações. Ela pode ser sozinha, mas ela pode ser também advertência mais multa, impedido de listar mais a multa. A multa, ela pode ser cumulativa com as outras, beleza? Ó, eu vou passar por uma pergunta aqui do YouTube que eu vi primeiro, do André Fabrício. Boa tarde, parabéns pela live. Obrigado, Fabrício, pela contribuição aí. Como pesquisar se a empresa sofreu penalização, multa ou advertência? Obrigado. Vamos lá. Quer responder, Diegão, ou quer que eu responda? Pode responder. Olha, existe, por exemplo, alguns lugares que você consulta dependendo da penalização. Existe o 6, se não me engano, que você tira se a empresa é inidônea, tá? Lá você faz uma consulta. No próprio SICAF, você consegue ver se a empresa tem uma notificação também ou não. Quer complementar? No âmbito do Estado de São Paulo aqui, você pode buscar pela lista de apenados do Tribunal de Contas do Estado. É uma consulta frequentemente feita pelo pregoeiro, tá? Se alguém quiser um caminho das pedras fácil aí, pessoal, normalmente os editais de licitação, nos primeiros documentos de habilitação ali no edital, eles falam... A consulta que o pregoeiro vai fazer. As consultas que os pregoeiros vão realizar. E ali você tem as consultas que você pode fazer para ver se uma empresa já foi penalizada. Exatamente. O CADIM também, né? Você consegue consultar. Tem vários, 6, o CADIM. Então, essa dica que o Diego passou é muito boa. Geralmente os editais, principalmente editais federais do Comprasnet ali, logo antes da habilitação, vai estar mais ou menos um texto falando mais ou menos o seguinte: os pregoeiros realizaram as consultas nos seguintes portais. E aí tá lá os links, inclusive, né? E o que ele vai olhar. Então é basicamente para você já saber que ele vai olhar aquilo. Ali consta algumas penalizações. Essa é a primeira dúvida do André Fabrício, tá? No seu estado, não sei de onde você fala, André, pode ter também o que o Diego falou, ele consulta aqui no estado de São Paulo, que é a grande maioria das licitações que a gente participa, mas eventualmente você pode olhar nos outros estados também. E a próxima dúvida que eu vi aqui, vamos lá, Limão de Boa. Beleza, Limão? Vamos lá. Quero tirar uma dúvida sobre penalidade. Quando se tem uma restrição no SICAF, essa restrição, ela nunca mais sai do sistema? Não sai, tá? Se você levou uma advertência em 1993, 94, até hoje vai constar lá que você levou uma advertência. O que acontece é que as penalidades, principalmente o impedido de contratar, ela se inspira, né? Aquele período ele vence. Você está impedido de contratar por 2 anos, por exemplo. Depois dos 2 anos, consta ainda que você levou uma penalização, mas você já pode participar e vender para o governo normalmente, tá bom? Eu já vou entrar daqui a pouco, galera, no mérito dos entendimentos, mas apenas tentando responder algumas dúvidas aqui para não acumular muito. Então, no SICAF não sai a penalização. Você consegue buscar a capivara, que a gente chama, né, de todo o histórico da empresa, desde quando ela começou a vender para o governo. Não sai, não some. Inclusive as multas. Você consegue ver as multas lá, tem bastante coisa que você consegue ver. Com o seu próprio login e senha, você consegue puxar o seu extrato ali, beleza? Para a empresa que participa há muito tempo de licitação, é normal que ela tenha penalidades, né? É desafiador para o fornecedor, muitas vezes, ele ser, assim, aquele empresário que cumpre a rigor todos os contratos, até porque acidentes acontecem no meio do caminho, né? Então é normal, eu acho que também não é motivo de preocupação, basta que a penalidade não esteja vigente. Exato, galera. Isso que o Diego falou é muito importante. É difícil você encontrar uma empresa que já vende para o governo há um certo tempo e que não tem ali no SICAF alguma multa, alguma advertência, alguma coisinha. Por quê? Porque a gente sabe que eventualmente problemas acontecem. Alguns órgãos, eles têm... não seriam benevolentes, mas eles são compreensíveis para entender alguns motivos de atrasos, mas outros, infelizmente, galera, não tem esse jogo de cintura e acaba penalizando mesmo. E acaba sendo que normal você pegar uma empresa que tem aí bons anos de licitação com alguma penalidade, tá? Nem que seja uma advertência. Os nossos clientes aqui, alguns têm advertência, dependendo multa. Acontece. Quem vende muito, galera, aquele ditado, né? Só erra pênalti quem bate.
Então, se você quiser, não quer levar penalização, tudo bem, amiga, é só você não vender, então. Então, assim, acontece, eventualmente acontece. Não é o fim do mundo, tá, galera? Claro, depende do que originou, de fato, a penalização, né? Muitas das vezes, galera, é atraso na entrega. A grande maioria dos casos é atraso na entrega, tá? Então, tem órgão que entende, mas tem serviços que eu até entendo do lado do órgão, porque, como a gente já sabe, eu já fui pregoeiro também. Tem serviços e materiais que são urgentes, que você precisa daquele material naquela hora, naquele dia. Então, se atrasar, gera um ônus muito grande para a unidade. Então, de fato, naqueles casos, existe um rigor a mais na hora de aplicar uma penalização. E muitos órgãos públicos usam esse mecanismo como uma espécie de inibir empresas que são aventureiras, digamos assim, tá? Não que estão começando, mas que são aventureiras, que não sabem de fato o que estão fazendo. Então, ele já aplica logo uma penalização em 1, 2, para o cara falar, pô, aquele órgão ali é um cara que realmente ele bate assim, né? Quando precisar cobrar, ele cobra, e aí empresas aventureiras não se atrevem a ficar testando o sistema, que a gente brinca, tá? Então, assim, se você vai participar de uma licitação agora, leia com atenção o edital, o termo de referência. A informação que o Diego falou é muito importante para você se atentar, principalmente ao prazo de entrega, porque a grande maioria das penalizações ou das intenções de penalizações são referentes à entrega, tá? Eventualmente, alguma coisa ou outra que é por um produto que não atende, ou então quis alterar a marca, ou então alguma coisa referente à amostra, que a gente falou aqui, mas a grande maioria é realmente o prazo para entrega. Então, dá uma olhada, confira sempre antes com o seu distribuidor, com o seu fabricante, tente ter um estoque dependendo da complexidade do produto. Se for um produto importado, galera, tem uma dica aqui, tenta ter um estoque mínimo, porque a gente sabe que produto importado nada é para ontem, tudo que você quer para ontem fica mais caro, tá? Então, o transporte de alguns produtos, eles são realmente mais demorados, a maioria vem de navio e não é uma coisa que você resolve em uma semana. Isso aí é um prazo que demora um pouquinho mais, a não ser que você venha de avião e aí fica mais caro, como eu falei, tá? Então, dependendo do produto, é bom você ter um estoque e sempre se atente, e é normal ter penalizações, tá? Eu posso pegar um gancho nisso aí que você está falando? Claro, vamos lá. Que é o seguinte, a gente tem que lembrar, pessoal, que o órgão público, ele não pune apenas porque ele é uma espécie de um carrasco ali, que está ali para te punir, ele não tem nada contra a sua empresa. O que acontece é que, como o poder público, toda contratação feita pelo poder público, há uma presunção de um interesse público naquela contratação, ou seja, o que é a contratação paga por meio de dinheiro público? É a contratação paga com o dinheiro dos nossos impostos, tá? Com o imposto de todos nós aqui. Então, o que acontece? Quando você celebra contrato com o poder público, o que está em jogo ali é dinheiro do erário público. O poder público, portanto, ele possui uma prerrogativa, uma vantagem contratual, que é exatamente essa vantagem de penalizar o fornecedor que não é cumpridor do contrato que assina, do contrato que celebra. Quando o servidor público, responsável por aquela licitação ou responsável pelo contrato administrativo, ele não penaliza a empresa, ele próprio pode ser penalizado. Ele pode sofrer uma penalização funcional, ok? Tanto é que tem o acórdão número 754/2015 do Tribunal de Contas da União, que é um acórdão que tem um entendimento de que os gestores envolvidos em licitações, os gestores públicos envolvidos em licitações, eles devem sim instaurar processo administrativo com vistas a buscar a penalização das empresas infratoras. Claro, respeitando direitos, respeitando o princípio da proporcionalidade e a boa-fé do participante da licitação. Mas ele não pode se omitir de uma conduta infratora quando ele observa essa conduta durante a licitação. Galera, então esse era um dos medos, inclusive, que eu tinha quando eu era pregoeiro, tá? De você ser acusado, digamos assim, por omissão. Então, a gente buscava sempre fazer o certo e já penalizei algumas empresas, mas eu, honestamente, tentava sempre entender os dois lados. A gente sabe que é um mercado onde, eventualmente, ocorrem alguns atrasos por causa de diversos fatores, que não vem ao caso comentar aqui agora. Quando eu via que era uma situação que, claro, nem sempre era eu que julgava, tá? Muitas das vezes quem julga algumas outras coisas é uma autoridade superior a mim. Mas a gente sempre orientava que, dependendo da situação, a gente via que não era má fé da empresa. E o histórico da empresa conta muito, tá? O histórico da empresa conta muito também na hora da autoridade ali, ver se vai penalizar ou não. Vamos lá. Renilson perguntou, advertência tem validade? Tomei uma em 2018, já prescreveu? Cara,
a advertência ela vai constar a vida inteira, mas ela nunca te impediu de nada. A advertência é a penalização mais branda que você pode levar, é estar advertido, isso não te impede de nada, ela vai constar eternamente lá no seu SICAF. É um cartão amarelo, né? É um cartão amarelo. Amarelo. Você continua no jogo, tranquilo, mas consta o amarelo. Então, quando você for, se por acaso ocorrer uma situação de você atrasar alguma coisa que gere uma penalidade, o órgão público, quando ele for analisar, ele vai constar o seu histórico. Ele vai ver que desde 2018 você só tem uma advertência. Então, se você tem uma frequência de vendas considerável, ele vai ver que você é uma empresa honesta, que dificilmente você dá problema. Por quê? Em mais de 2 anos aí você tem apenas, eu não sei se você começou a participar em 2018, partindo do princípio que é a data que eu tenho. De 2018 para cá você teve uma advertência, ou seja, não é uma empresa que está lá para tumultuar a licitação. Você está lá para fazer o seu trabalho. Eventualmente pode acontecer um imprevisto ou outro. Então, não vai sumir, tá? Ela não prescreve, porque ela consta a vida inteira lá, mas ela nunca vai te impedir de participar de outras licitações, não gera ônus nenhum, digamos assim. É a advertência realmente mais branda de todas, beleza? Vamos lá, tem mais umas perguntas aqui, eu vi algumas aqui no próprio... aqui, advogado, Flávio está com a gente, advogado. Como vocês entendem a aplicação de multa a licitante que participa de um pregão, baixam o preço, posteriormente não tem capacidade para se habilitar, eles estão sendo penalizados? Vamos lá. Pergunta importantíssima de quem já participa de licitação. Tenho certeza que o Flávio participa de licitação. Flávio advogado. O que acontece? A gente sabe que algumas licitações, algumas empresas elas jogam o preço lá embaixo para poder... não tumultuar, mas para poder induzir outras empresas ao erro, desistir do item, e depois eles são desclassificados ali porque não tem habilitação, mas ele já sabia, ele fez isso basicamente de proposta. Flávio, vamos lá, depende do órgão público, tá? Depende do pregoeiro. Quando eu via que isso aí era de má fé, eu abri um processo para penalizar a empresa. Só que o que acontece? O difícil é você conseguir provar que ele agiu de má fé. Então, geralmente, nesses casos, cabia uma advertência e eu deixava justificado no sistema o que originou, tá? E dependendo do histórico, caso um próximo pregoeiro, até mesmo eu visse numa outra licitação que isso já ocorreu antes, aí você vai apertando. Existe inclusive um princípio que o Diego vai falar até melhor do que eu, que é o princípio da proporcionalidade. Dificilmente você vai ter algum problema com licitação e levar logo um cartão vermelho. Como a gente falou, geralmente começa com cartão amarelo. O próprio, Remilson é prova disso que ele levou uma advertência. Ele geralmente não se começa com cartão vermelho. Confere, Diego? Sim, normalmente não. Mas existe precedentes aí nas cortes de contas, né? Não só no Tribunal de Contas da União, mas na Corte de Contas aí de alguns estados, de que o pregoeiro ele não pode ser omisso em relação ao licitante mergulhador, né? Aquele licitante que baixa o preço dele sem limites. E aí acaba apresentando um lance que seja considerado inexequível, de valor simbólico, de valor irrisório, né? Ou que posteriormente à fase de lances alega, não, eu acabei me precipitando, baixei muito o meu valor, não vou conseguir cumprir o contrato futuro que vai ser celebrado, então vou ter que declinar da minha proposta. O pregoeiro não pode se omitir, pelo menos, de instaurar um processo administrativo contra esse participante. Então, de fato, ele vai ser penalizado. Agora, como o Henrique bem disse, a penalidade aplicada vai variar de órgão para órgão. Tem órgão que é rigoroso e pode sim aplicar multa, né? Como Flávio, né? Flávio. A pessoa que perguntou, pode sim aplicar multa, Flávio. Mas a gente vê, já viu históricos de órgãos que eles não aplicaram necessariamente multa. Órgãos que simplesmente suspenderam a empresa de participar por um tempo aí de licitações. Inclusive, galera, uma situação que aconteceu recente, um amigo meu me ligou, está participando de uma licitação, ele é especialista em licitação presencial, ele participa muito, há mais de 20 anos participa de licitação presencial e está entrando no mundo das licitações eletrônicas, é uma tendência, ele está se atualizando, está participando, e na hora de digitar, eu vou dar só o exemplo, eu não lembro dos valores, mas só para vocês entenderem, a disputa estava entre 220, 210, 209, 208, e aí ao invés de ele digitar 200, ele digitou 20 e deu o lance. E aí depois o item encerrou na mão dele e aí ele depois pediu de desclassificação. Claramente foi um erro de digitação, porque você vê o histórico dos lances, onde você vê que a casa da disputa estava realmente ali, disputando em 210, 205, 203, ele foi dar o 200, colocou 20, um zero a menos. Acontece, erros
acontecem, galera. Não é uma máquina que está ali, é uma pessoa que está digitando, eventualmente. Ainda mais o Comprasnet, só um detalhe aqui, o Comprasnet ele pega 4 casas após a vírgula. Então, para você comer um zero ali, colocar um zero a menos, é muito fácil, beleza? Apesar de não existir em reais, né, 4 casas após a vírgula, o Comprasnet ele aceita. Inclusive, você tem que digitar as 4 casas. Então, assim, acontece. Às vezes, o erro de digitação ele é normal, depende do histórico, como o Diego falou que também vai analisar. Tem órgãos que são um pouco mais rígidos, mas depende muito da análise que aconteceu, da situação concreta, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta que passaram aqui para a gente é o seguinte, o Limão de Boa de novo. Estou sofrendo uma penalização porque não mantive uma certidão atualizada no SICAF. Como fazer uma boa defesa? Já mandei a primeira defesa e eles me penalizaram, né? Mas só que ainda cabe recurso. Olha, tem que ver com o amparo na onde que ele está querendo te penalizar, porque se no edital falava que você precisava manter essa certidão no SICAF atualizada, tudo bem. Agora, você não é obrigado, muitas das vezes, assim, o Diego me corrija se estiver errado, você tem que ter o cadastro no SICAF, você tem que ter toda a documentação em dia. Então, você não necessariamente precisa atualizar o SICAF, você tem que estar em dia, se ele pedir, você apresenta. Mas tem que ver o caso concreto. Às vezes constava no edital, no contrato, que você tinha que manter o SICAF atualizado. E aí, nesse caso, ele está em tese amparado. Quem que perguntou? Limão de Boa. Limão de Boa é o seguinte, um princípio aí que você pode utilizar como argumentação, que seria um princípio jurídico, é o princípio do formalismo moderado, tá? Que pede exatamente a atenuação no rigor do formalismo, tá? Pede aí moderação no formalismo que o órgão está exigindo de você. Esse princípio, ele é um princípio que, se você colocar na balança, ele faz contrapeso ao princípio da legalidade. Por mais que a lei exija que você tenha, e aí eu estou falando lei em sentido amplo, pode ser um decreto, pode ser um regulamento interno do órgão licitante, não importa, mas ele faz contrapeso ao princípio da legalidade. Quer dizer, tudo bem que você tenha que ter o SICAF atualizado, mas se na data em que foi feita essa exigência, a sua empresa, você tinha a certidão em questão, você tinha a certidão exigida pelo órgão, ela só não estava no SICAF, você pode apresentar a certidão e alegar em sua defesa o seguinte: olha, essa penalidade que vocês estão pretendendo me aplicar, ela é uma penalidade rigorosa em razão do excesso na legalidade que está sendo exigido da minha empresa, pois eu tinha a certidão atualizada. Era só o SICAF que não estava atualizado. Galera, a gente nunca sabe de tudo, né? É uma dúvida que eu vou colocar aqui agora, que eu mesmo não sei muito bem a resposta. Vou perguntar para o Diego, porque é o advogado aqui. Caberia, se fosse uma certidão fiscal e trabalhista, 5 dias para ele regularizar? Olha, os 5 dias... Tô colocando em xeque aqui, galera, porque a gente não tinha combinado essa pergunta. Não, mas os 5 dias autorizados aí pela Lei Complementar número 123, que normalmente é mencionado nos editais, eu entendo que ela se aplique apenas àquela situação da habilitação, da etapa de habilitação nos certames, né? Se o órgão pediu a sua certidão de regularidade fiscal trabalhista, quer seja FGTS, CNDT, certidão municipal, não importa, eu entendo assim, você não tem um prazo para entregar, é uma questão de bom senso, você, na verdade, tem que entregar para o órgão o quanto antes, na verdade, você tem que manter a sua regularidade fiscal e trabalhista em dia. Agora, manter o registro cadastral de fornecedor, que seria o SICAF, atualizado de maneira permanente, eu acho rigoroso a administração pretender penalizar. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta que o Flávio fez, desculpa voltar ao assunto, é que isso me ocorreu agora, da questão do lance, quando o participante reduz muito o valor, né? Uma coisa que você pode utilizar na sua defesa, Flávio, já que a gente está falando aqui de defesa, é o seguinte: tem portais, inclusive, como o próprio BLL, que ele permite o cancelamento do lance. Do próprio fornecedor cancela o próprio lance. Isso, pensando que ele esteja vencendo na disputa. Então, eu sou o licitante vencedor na disputa naquele momento, porque o meu lance é o vencedor. Eu dei um lance de R$10, só que o item custa, custa 100 e eu dei um lance de 10. Eu posso cancelar aquele lance. Então, existem meios da própria administração, de maneira sistêmica, cancelar o seu lance. A questão é que quando você entra em contato com o órgão durante a fase de lances, você não pode identificar a sua empresa. Então você vai ter que ter um jogo de cintura aí de poder informar o pregoeiro,
por telefone, por e-mail, seja lá de que forma for, de que o seu lance está vencendo, só que o seu lance foi dado por engano, por erro. E aí você pede o cancelamento do lance. Esses casos, galera, visão de pregoeiro aqui agora. Eu, basicamente, evitava tirar esses lances. Quando eu via que alguma empresa sinalizava isso, eu esperava acabar a fase de lances. Se ela sinalizasse, eu desclassificava. Tem um ponto bom e um ponto ruim disso. Ponto bom é que eu não tenho certeza da empresa que está pedindo. Às vezes eu peço, pode agir alguém de má fé, pedindo para desclassificar o lance de alguém e, na verdade, não é nem a empresa que está pedindo. É difícil porque o pregoeiro não dá para saber. Ele não sabe quem a empresa está participando. Só que, depois que eu desclassifico a empresa após a fase de lance, eu não desclassifico mais o lance, eu desclassifico a proposta. E, a partir daí, a empresa não tem mais como ganhar aquele item. Então, se você deu um lance errado, o pior cenário, você, assim, já perdeu o item, basicamente. A não ser que o pregoeiro, por conta própria, às vezes acontece, ele faça isso. Ele desclassifica o seu lance e alegue... Quem participa já deve ter visto em algum momento. Ele desclassifica o seu lance, fala que o seu lance a princípio é inexequível, para que, se você realmente tem intenção de dar aquele lance, para que você reenvie o valor, tá? Isso é uma medida boa? Sim e não também. Por quê? Porque o fato do pregoeiro não saber quem que é a empresa que ele está desclassificando, ele não vai saber se foi a mesma que deu aquele lance. Muitas das vezes, claro, pode ser é uma coincidência muito grande, mas alguém errou, deu um erro de digitação, naquele mesmo caso dos 200, deu 20. Aí você desclassifica e pede para o cara, fala, olha, a princípio é inexequível, se for realmente você tem realmente intenção de manter esse lance, dê novamente. Aí vem uma outra e erra também, coloca 20. Aí você fala, realmente é ele. Aí fica difícil, entendeu? Então, o que geralmente acontece é deixar o barco rolar, e aí o pregoeiro ele vai ter esse jogo de cintura muitas das vezes depois que acabar a fase de lances. Mas aí, como eu falei, ele não desclassifica mais o seu lance, ele desclassifica a proposta, aí você perde o item, beleza? Vamos para as próximas perguntas. Vamos lá. Pois não, caso do CICAF hoje, a certidão é CD. Pô, o Douglas tá na live aqui, ele mandou uma consideração, eu já entro no mérito, Douglas. Eu preciso falar o seguinte, galera, existem alguns entendimentos de penalizações, tá? A gente falou aqui para vocês, basicamente, das penalidades, né? São 4 previstas na 8666, uma na 10520, que é a mesma que está prevista na 8666. Vamos lá. Como que funciona? Advertência, multa, tranquilo. Terceira, impedido de contratar e licitar. Na 8666 existe a mesma penalização prevista na 10520. Existem entendimentos diferentes, tá, dessa penalização. Eu vou falar primeiro do entendimento do âmbito do TCU, depois eu falo do Estado de São Paulo aqui, beleza? E o Diego, fica à vontade aí para me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Vamos lá. O entendimento do TCU é o seguinte, que se você aplicar a impedido de contratar e licitar e contratar com a União pela 8666, você está impedido de contratar apenas com aquele órgão, tá? Se você, por exemplo, o IBAMA, se você levou essa penalização com o IBAMA, inciso 3, artigo 87, 8666, você está impedido de contratar apenas com o IBAMA. Se você levou essa mesma penalização amparada no artigo 10.520, vale para toda a esfera, ou seja, a esfera federal. Você não pode participar mais de licitações federais. Você pode participar de licitações estaduais e municipais, mas não federais. Esse é o entendimento do TCU. E a inidoneidade, como a gente já sabe, aí sim é todo mundo, você não consegue participar. Esse é o entendimento do TCU, tá, galera? Então, veja, é basicamente a mesma penalização. O que vai modificar é o amparo. Amparo 8666 apenas para o órgão. Amparo 10.520 a esfera, seja ela municipal, federal ou estadual. E declaração de inidoneidade só está previsto no 8666 mesmo, e aí vale para todo mundo. Vale para todo mundo, lembrando que todo mundo aqui é toda a administração pública, né? Esfera federal, administração pública direta e indireta da esfera federal, esfera estadual, distrital e municipal. Artigo, você falou... 87. Você falou... o artigo 87 da Lei 8666 e o artigo 7º da Lei 10.520. Exato. Beleza, galera? Então, esse é o entendimento do TCU. E, dependendo de onde você está, o Estado tem entendimentos diferentes. Aqui no Estado de São Paulo, esse entendimento de que a aplicação da 8666 vale apenas para o órgão não existe. Tá? O entendimento do Estado de São Paulo é que, independente se você aplicar a penalização pela 8666 ou pela 10.520, ela vale na esfera, tá bom? Inclusive é a súmula 51.
súmula 51 aqui do estado de São Paulo. No seu estado, pode ser que nem tenha uma súmula sobre esse assunto. Você vai ter que pesquisar. A gente sabe que o estado de São Paulo, porque é o que a gente mais participa, beleza? A súmula 51 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Aí, dependendo de onde você está, eu vi que tem gente do Rio de Janeiro ali, cabe você fazer essa busca no seu Tribunal de Contas aí do estado, tá bom? Esse é um dos entendimentos, galera, onde dá divergência. Dependendo de onde você está participando da licitação, você vai ter um entendimento, dependendo de onde você está participando, o entendimento é outro. Exemplo, eu estou participando de uma licitação dentro do estado de São Paulo, mas é um órgão federal. O órgão federal utiliza o entendimento do TCU. Apesar dele estar no estado de São Paulo, a localização é dentro do estado, mas o órgão ele é federal, o entendimento que ele vai usar do TCU. Se ele estiver participando de um órgão que também está no estado de São Paulo, mas ele é da esfera estadual ou municipal, ele vai utilizar o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Então, você saber desses entendimentos é bom na hora, não que você vai sofrer uma penalização, mas é bom para você ver se o seu concorrente ele está apto ou não para participar. Entendeu? Exemplo, se você está participando de uma licitação, eu estou participando de uma licitação, o Diego é meu concorrente. O Diego está impedido de contratar pela 8666. Só que o órgão é federal. O que acontece? Ele pode participar dessa licitação, é outro órgão, né? Ele foi penalizado pelo IBAMA e está participando de uma licitação no Exército. E eu estou junto com ele. Eu posso falar que ele está impedido? Não, porque é um órgão federal, o entendimento equivale apenas para o IBAMA. Sim. Agora, se eu estivesse participando, por exemplo, da Unicamp, que aqui é a faculdade que tem aqui em Campinas, aí ele poderia ser habilitado? Não, porque o entendimento do Tribunal de Contas do Estado é que, independente se for aplicado penalização pela 8666 ou pela 10.520, ele não pode vender no âmbito estadual, beleza? Então, só para vocês entenderem, galera, isso aí conta muito, não só para a sua empresa, mas para você analisar o seu concorrente. Às vezes, se você vê o cara penalizado, isso vai te ajudar na hora de você ganhar o item ali, porque ele está com a documentação, digamos assim, incorreta, está penalizado e não pode participar. Posso responder a pergunta do Daniel Silva? Ele está perguntando claro. Ali, se o MEI também sofre penalidade. Daniel, o MEI também sofre penalidade, tá? E, na verdade, a penalidade aqui, a gente precisa entender o seguinte: qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração pública, seja vínculo laboral, vínculo funcional, né? Ou seja, um vínculo contratual. Então, quando você vence uma licitação e celebra contrato ou mesmo uma ata de registro de preços com a administração pública, você passa a ter um vínculo contratual com a administração. E desse vínculo contratual decorre a prerrogativa que a administração pública tem de penalizar você na situação de fornecedor. Então, o fato de você ser MEI não te isenta dessa penalidade, tá? A possibilidade da administração pública penalizar os fornecedores, os prestadores de serviços, ou mesmo pensando, você pode ser uma empresa de engenharia realizando uma obra para o poder público, uma obra que foi licitada. Você pode ser penalizado com base no que nós chamamos de poder disciplinar da administração pública, que é o poder que a administração tem de aplicar sanções, penalidades contra qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração pública. Seja esse vínculo, como eu falei, funcional, no sentido de que você é um servidor dos quadros da administração pública, ou contratual, ou seja, você não faz parte dos quadros da administração pública, mas você contratou com a administração pública. Aí você pode ser penalizado da mesma forma, independente de ser MEI ou não. Beleza, galera? Eu acho que aqui é bom ter um advogado porque ele te dá aqui o amparo jurídico, um termo muito mais elaborado que eu aqui, um mero ex-pregoeiro. Vamos lá, galera. Outra coisa aqui que eu vi que o Douglas comentou, eu acabei saindo, tive que ver no outro celular. Ele está achando excesso de rigor justamente porque o SICAF ele atualiza automático as certidões. E aí eu vou até perguntar, o Bruno está aqui do meu lado, talvez ele escute, e o Diego também. Me corrija se eu estiver errado, mas as certidões do SICAF ela só atualiza automático se você logar. Confere? A certidão no SICAF só atualiza automático se você logar lá. Aí ele atualiza, ou não? Ele atualiza mesmo se você não logar. Ele não atualiza as municipais e as estaduais. As municipais e estaduais não. Você tem que logar e fazer a consulta lá. Consultar. Se eu não me engano, galera, quem tiver essa informação, como a gente está sempre atualizando, a gente não deixa vencer, a gente não tem tanto conhecimento, mas se eu não me engano, para ela atualizar automático, as certidões que atualizam, claro, você precisa logar. E pelo que o Bruno falou, a princípio tem que fazer a consulta para ele poder puxar automático.
tá? Então, quem puder, tiver com o SICAF atualizado aí, ou desatualizado, faz essa consulta depois e manda para a gente. Se eu não me engano, é assim. Mas, de toda forma, eu também acho um excesso de rigor o órgão público tentar te penalizar porque você não estava com o SICAF atualizado. Honestamente. Agora, de qualquer forma, a estadual e a municipal vão ter que ser atualizadas manualmente, né? Exato. Então, você vai ter que logar todo mês ali para poder atualizar a certidão, tá bom? Vamos lá. Galera, tem mais perguntas? Quer responder aquela da Shirley ali, Digão? Shirley Fonseca pergunta se no MEI existe certidão estadual. Existe sim. Até porque, Shirley, o MEI, ele é um empresário como outro qualquer. Ele possui um regime de tributação diferenciado, né? Ele possui um tratamento aí favorecido pela legislação em comparação a outras figuras do meio empresarial, mas ele precisa sim ter certidão estadual, até porque ele precisa comprovar o devido recolhimento principalmente do ICMS, né? Porque o MEI ele pode fazer circulação de mercadorias, assim como um empresário de maior porte. Então precisa sim. Galera, eu vi que era a pergunta anterior ali do Daniel, se a MEI pode ser penalizada. Galera, MEI, ME, PP não tem benefício nenhum em termos de penalização, tá? Os benefícios que a ME, MEI e PP tem é na questão de habilitação durante a empresa, durante a licitação. Para fins de penalização, vale as mesmas regras, tá bom? Acho que o Diego até explicou isso, mas... Aí a Shirley complementou aqui perguntando, mas se nunca tiver emitida a nota fiscal? Olha, mesmo que você não tenha emitido a nota fiscal, a mesma comparação serve para a certidão municipal. A sua dúvida em relação à certidão estadual, ela serve para a certidão municipal. Para pensar, tem empresas que fornecem material e que fazem circulação de mercadoria, né? Eu falei do ICMS, por que eu falei do ICMS? Algumas pessoas talvez não saibam, mas o ICMS, mesmo que você seja optante pelo Simples, no momento que você paga a guia de recolhimento do Simples Nacional, você está pagando ali parte daquele recolhimento é ICMS. O ICMS ele é devido por quem circula mercadorias, tá? Por quem é fornecedor de mercadoria, de material. Então, o que acontece? Quando você, mesmo não tendo emitido nota fiscal de venda de mercadoria, você, por exemplo, você sendo um prestador de serviço que só arrecade ISS aos cofres do município, e, portanto, você vai ter uma inscrição municipal e, portanto, a certidão de maior pertinência, digamos assim, para você vai ser a certidão municipal. Mesmo assim, você precisa apresentar a certidão estadual e vice-versa, entendeu? Então, quer dizer, para qualquer licitante, para qualquer pessoa jurídica que tenha contrato com o poder público, com a administração pública, seja ela MEI ou não, ela precisa comprovar a regularidade fiscal no recolhimento de impostos em âmbito estadual e, portanto, ter certidão estadual e também a mesma regularidade em âmbito municipal e, portanto, ter certidão municipal. Galera, eu vi que a pergunta do Renilson aqui, o Renilson, ele já tinha perguntado uma, eu lembrei porque ele fez outra. Se advogado que precisa fazer defesas e recursos, ou pode ser qualquer pessoa. Essa é uma dúvida muito comum e eu deixo aqui o nosso advogado responder. Qual que é a pergunta? Se tem que ser um advogado que faz o recurso, que defesa. Não. Qualquer recurso administrativo, qualquer recurso em processo administrativo que a gente fala, você não precisa ter capacidade postulatória que se fala, né, em direito, típica de advogado. Você não precisa ter OAB, tá? Então, o recurso administrativo, quer seja em matéria de licitação e contrato administrativo, quer seja em qualquer outra matéria, você pode recorrer sem necessariamente precisar contratar um advogado. A única diferença é que o advogado, provavelmente, ele vai fazer uma defesa mais técnica. Exatamente, tá? É esse ponto que eu ia falar. Qualquer um pode fazer, mas a qualidade, ela vai depender do conhecimento de cada um e partimos de um princípio que um advogado, ele tem um pouco mais de conhecimento para fazer essa defesa, tá bom? Diegão aqui, por mais que não seja obrigatório ser um advogado, todas as nossas defesas quem faz é o Diego. E sai muito bem feitos, por sinal. Quem já teve a oportunidade de contratar a gente para fazer alguma defesa aí, viu
que realmente sai muito boa e que o pessoal geralmente tem gostado, tem surtido efeito positivo para a empresa, né? Eu vi que o Renilson colocou aqui também se vocês têm modelo. Renilson, a gente disponibiliza modelo para os nossos alunos nos nossos treinamentos, tá? Então, é um bônus que a gente dá para a galera. A gente deixa alguns modelos lá, inclusive no nosso treinamento tem como que você faz isso. A gente passou aqui uma estrutura em uma das lives, só que para realmente aprender a fazer e deixar os modelos, a gente deixou para os nossos alunos no nosso treinamento, tá bom? Vamos lá. Também paga a diferença de alíquota, se liga e muita não pagam. Espera aí. A parte de... Meu Deus, caí. Putz, perdi aqui a pergunta. Galera, espera aí, eu perdi a pergunta do Renilson, depois eu vejo. No caso do Covid, pode ficar sem a certidão? A gente sabe que tem muito lugar que não está emitindo a certidão, né? Fica difícil, galera, eu bater o martelo para vocês, porque vai depender de cada órgão público, tá? Eu posso falar para vocês, não, pode ficar sem. E aí, ser inabilitado, vai falar que a culpa é minha. Ou eu posso falar, não, você vai ter que tirar. Aí você participa de uma licitação, um órgão público aceita e você fala, pô, mas o cara falou que deve tirar. Então, assim... eu, pelo menos hoje, desconheço algum normativo aí falando sobre isso. Tem um decreto atualmente em vigor no âmbito do município de São Paulo, tá? Que está flexibilizando o prazo das novas certidões emitidas, tá, pessoal? Isso são para as novas certidões que forem emitidas, tá? Essa situação do Covid, ela realmente está colocando em xeque não só a emissão de certidão tributária, mas de várias outras certidões. O próprio atendimento na junta comercial, por exemplo, ele está bem complicado, está obstando, inclusive, a emissão, por exemplo, de balanço patrimonial, de registro de balanço na junta comercial, tá? Então, o atendimento nos órgãos públicos, de uma certa maneira, ele está realmente restrito e precário. Tá? O que cabe aqui, o que eu recomendaria para você, Shirley, é o seguinte: se você tiver com dificuldade de emissão de certidão, pensando que a sua certidão seja uma certidão emitida no próprio balcão ali da prefeitura, do órgão público, né, e coisa e tal, o que você pode fazer é buscar uma própria declaração do órgão público, um informativo no site do órgão público, algum e-mail, alguma coisa formalizada por parte do poder público, de que o atendimento ali está restrito e que, portanto, as certidões estão demorando para serem emitidas. E conseguir, com isso, fazer com que o órgão proceda de acordo com o que você quer que seja feito. Eu não sei se é um pagamento que está pendente de ser feito, não sei se é alguma emissão de autorização de fornecimento, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas aí tem que conversar com o órgão. Vamos lá, galera. Eu vou responder mais essa, que já vai dar 1 hora de live, e aí a gente depois abre só no Instagram para quem quiser perguntas, tá? A gente já está estourando aqui a série de o horário, né? Vamos lá. O Alisson falou, pelo amor de Deus, responde a mim aqui. Vamos lá. Quando o contrato exige o pagamento até o 30º dia e a prefeitura atrasar, qual procedimento jurídico exige? Olha, tem como você cobrar multas e juros sobre isso, tá? É previsto em lei, inclusive nos editais está previsto. Não vai ser fácil eu explicar para você isso em 4, 5 minutos. Vou fazer o seguinte, o Alisson, entre em contato com a gente aqui, seja no direct no Instagram, seja numa mensagem, entre em contato com a gente que a gente explica, inclusive a gente faz esse serviço de cobrança, tá bom? Então, caso você tenha interesse, a gente faz esse serviço de cobrança, inclusive com multa e juros, tem umas peculiaridades ali, mas a gente faz. Se você quiser, entre em contato com a gente depois que eu te explico melhor o passo a passo e... Não é tão simples, tá? Mas dá para fazer e a gente consegue fazer aqui, beleza? Eu vi sua pergunta, eu só não queria deixar passar em branco, porque eu vi que você perguntou, responde minha pergunta, por favor, e eu acabei realmente não tinha visto antes, mas entre em contato com a gente aqui que a gente tenta te dar uma orientação de como pode fazer, beleza? Muito obrigado a todos. Diego, quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo prestígio aí, pela presença. Continuem com a gente aí, continuem nos acompanhando. E boa sorte, sucesso aí nas licitações para todo mundo. Obrigado, forte abraço. Até a próxima.